capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 1. Mateus 8 e 1. Diz assim: Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Esse texto, bonito, lindo, e mais uma das curas que Jesus realizou no seu ministério. Aqui ele encontra um homem, descendo ele do monte, uma grande multidão cerca, porém, alguém no meio dessa multidão faz algo que eles não faziam, que eles não estavam fazendo. A Bíblia diz que descendo Jesus do monte, cercou ele uma grande multidão, e após essa grande multidão ter cercado Jesus, veio um leproso e o adorou. Adorou dizendo: Se quiseres, pode me tornar limpo. Mas o que é essa lepra? É uma doença na pele. Se você lê Levíticos 13, Levíticos 14, diz assim como que deveria ser feito após essa doença ter sido diagnosticada para o homem se apresentar. A verdade é que esse homem que se apresenta a Jesus tendo essa doença, ele deveria estar fora da cidade, no arraial. Ele não vivia em comunidade. A lepra, na maioria das vezes, era seguida por um pecado cometido pela língua, por falar mal. Foi assim com Miriam, quando falou mal de Moisés, falou mal da esposa de Moisés e foi acometida de lepra. A lepra trazia algumas consequências. Uma delas era viver fora do arraial. Ele não vivia mais em comunidade. Ele se tornava o impuro. Ele não podia mais estar junto, ele não podia estar mais com a família. A lepra tirava dele a sensibilidade, então ele não sabia, ele não tinha a sensibilidade do quente, do frio. A sua pele ficava horrível. Em Levíticos capítulo 13, Deus dá ordenanças a Moisés de como se identificar o que era lepra, o que era um outro tipo de doença na pele. Porém, essa lepra fazia com que esse homem vivesse fora do arraial, com que esse homem vivesse afastado de todos, o povo evitava o contato, a cura passava... A verdade é que esse povo era acometido de lepra, não tinha mais o direito de viver em comunidade, tendo ele família ou não. Se ele tivesse família, ele não encontraria mais a sua família, até que ele fosse curado desse mal. Se ele não tivesse família, se ele tivesse amigos, se ele tivesse emprego, se ele tivesse algum estabelecimento, ele também teria que se manter longe de tudo e longe de todos. Ele era considerado pelo sacerdote, após examinar e constatar que ele tinha lepra, ele era considerado impuro. E todo aquele que tocasse nele, que se aproximasse dele, ou que tivesse contato com as também era considerado impuro. Nesse texto aqui, Jesus desce do monte e uma multidão cerca. Dentro dessa multidão, no meio dessa multidão, aparece um leproso. Provavelmente a aparição deste homem ali onde estava Jesus, rodeado de pessoas, causou um tumulto, porque se identificou que ele era um leproso e as pessoas logo sabiam que ele não poderia estar no mesmo ambiente que elas. O povo começa a se afastar, porque se eles estivessem em contato direto com eles, ele também se tornaria impuro. Então o povo se afasta dele, porém ele se prostra e adora a Deus, dizendo: Olha, Jesus, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Se você quiser, se for da sua vontade, você pode me tornar limpo. E Jesus olha para ele e respondendo diz: Quero ser limpo. E o que eu quero falar com você essa manhã, sendo rápido em minhas palavras,
Você já percebeu o quanto Jesus foi acessível nesse texto? O quanto Jesus foi acessível a alguém que era inacessível ou que não poderia ser tocado, encontrado. Ele aparece, adora Jesus e diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Perceba que Jesus foi acessível. Não houve uma triagem, não houve empecilhos para que aquele leproso encontrasse a Jesus e recebesse consequentemente a sua cura. A verdade é que, se a gente for decorrer pelas páginas da Bíblia, você vai ver que Jesus sim era acessível. E por algumas vezes os seus discípulos que tentaram deixá-lo inacessível. Assim, quando as crianças começam a se aproximar de Jesus, os seus discípulos tentam segurar as crianças, dizendo: não incomodem o mestre. Jesus chega e diz: deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim as crianças. E os discípulos então entendem que Jesus gosta, que Jesus queria ser acessível. Jesus procurava ser acessível. Jesus não procurava ser distante do povo, ele procurava cada dia mais, cada vez mais, ser mais próximo do povo. Jesus aqui nesse texto, ele aparece e logo um homem vem até ele e claro que a cura deste homem era algo que passava pelo crivo da vontade de Deus. Se não fosse pela vontade de Deus, esse homem não seria curado. Se não fosse pela vontade de Deus, esse homem não seria curado, ou pela vontade de Jesus, ele não seria curado. Mas perceba que o próprio Jesus não impôs a ele condições, não impôs a ele alguns requisitos ou pré-requisitos, não colocou a ele, não imputou a ele algumas coisas para que ele recebesse a cura. E perceba que quem sempre tentou, ou por algumas vezes até conseguiu deixar Jesus inacessível, foi os seus discípulos, os seus próprios discípulos. E de igual modo nós, no tempo em que vivemos. Hoje existe a lepra, assim como conhecemos hoje como a chamada hanseníase, né, a doença na pele. Porém, a nossa convivência hoje com esse tipo de pessoa é diferente. A nossa cultura não diz que essas pessoas são impuras. A nossa cultura não nos afasta dessas pessoas. Mas quando se trata de lepra na Bíblia, por mais que ela apresente a doença física, nós podemos aplicá-la no nosso tempo como um pecado, como o pecado em si. E essas pessoas que pecam, que vivem no pecado e estão afundadas nele, são consideradas por nós impuras. Nós não podemos nos aproximar, nós não podemos ser vistos com elas. E a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes tem a ideia de que a pessoa que é mergulhada, por exemplo, no homossexualismo, ela tem que encontrar a cura dela fora da igreja e já chegar aqui curado, casado com uma mulher, tendo filhos. Aquele que rouba, ele já tem que chegar na igreja já sem vício, sem roubo nenhum. Nós não queremos contatos, e quando essas pessoas se apresentam, nós apresentamos a elas um Jesus inacessível. Quando um pecador procura por uma solução, nós apresentamos a ele um Jesus inacessível. Alguém chega e diz: eu quero aceitar esse Jesus. E alguém diz: não é assim, calma. Você tem que passar primeiro aqui pelo nosso curso, você tem que passar aqui primeiro por uma triagem, você precisa de 6 meses sentado aqui para a gente ver quem você é, para a gente ver como que você faz, para a gente ver qual é a sua vida, para a gente ver se realmente você teve mudança. A pessoa chega até nós e fala: eu quero encontrar Jesus, e a gente apresenta para ele um Jesus inacessível. Um Jesus que não vai encontrá-lo se ele não for dizimista. Um Jesus que não vai aceitá-lo se ele não tiver uma boa oferta. Um Jesus que não vai aceitá-lo se ele não emprestar a mão de obra. Um Jesus que não vai aceitá-lo se ele não fizer algum tipo de sacrifício.
A verdade é que nós queremos tornar Jesus inacessível às pessoas. Quem nunca ouviu a célebre frase de cristão dizendo: ué, chegou agora e já quer ser, já quer fazer? A gente discrimina pessoas porque elas têm tatuagens, porque elas têm brincos, porque ela não se veste do jeito que a gente pensa que deve se vestir. A gente vai tornando um Jesus inacessível, a gente vai criando barreiras para que as pessoas não alcancem e não cheguem até Jesus. Agostinho de Hipona disse uma frase linda, que Jesus e Deus têm filhos que a igreja não tem. A verdade é que essa nossa tentativa de tornar Jesus inacessível, nós nos assemelhamos à igreja de Laodiceia, a igreja que Jesus estava do lado de fora. Nós queremos tornar o Jesus, parece que Jesus precisa ser blindado, parece que Jesus precisa ser defendido. A gente precisa defender Jesus porque ele é indefeso demais. A gente não pode deixar qualquer pessoa se aproximar de Jesus, porque essa pessoa pode surpreender, ferir, negligenciar o nome de Jesus, e a gente vai criando coisas, criando barreiras, criando métodos. A gente está sempre em busca de melhores métodos, enquanto Deus está à procura de melhores homens, de pessoas que possam levar o reino dele adiante. Você não leu esse texto de Mateus 8, em que um homem leproso, do qual na cultura ele não poderia se aproximar de ninguém, ele era leproso e ele se aproxima de Jesus. A cultura dizia que se ele tocasse em alguém, ou se alguém tocasse nos mesmos lugares onde ele tocou, esse alguém se tornava impuro. Esse homem que não poderia se aproximar de ninguém, não poderia ser tocado por ninguém, não poderia tocar ninguém, ele se aproxima de Jesus e diz: olha, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Alguém poderia aparecer e dizer: não, peraí, não é desse jeito. Por mais que você seja curado, você precisa cumprir alguns requisitos, alguns pré-requisitos. Não é simplesmente a fala de Jesus que vai te curar, não é simplesmente a fala de Jesus que vai resolver o seu problema. Você precisa de um método, você precisa entrar aqui numa roda viva, sabe? Você precisa seguir alguns planos. E a gente vai criando barreiras. E para muitos, Deus só age, Jesus só cura, Jesus só faz, se for da maneira que ele está acostumado a ver. Se não houver uma oração com alguém ungindo, não pode haver cura. Se não for um crente orando, não pode haver cura. Se não for alguém de uma determinada religião, de alguma determinada denominação de igreja orando, não resolve. Se não for o apóstolo tal, se ele não passar pelo vale do sal, se ele não fizer isso, se ele não trouxer azeite, se ele não pegar ali uma imagem de alguma santa, se ele não fizer alguma coisa, ele precisa de alguns requisitos e pré-requisitos para então alcançar a cura. E Jesus está dizendo, e a Bíblia deixa claro que Jesus olhou para o homem e disse: eu quero que você seja limpo. Ser limpo. Por quantas vezes as pessoas chegam até a igreja, chegam até o ambiente e dizem: olha, eu preciso de uma salvação, eu preciso de uma cura, eu preciso ser encontrado por Jesus, eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu digo: não é assim. Tá certo que você pecou, você precisa passar primeiro pelo nosso crivo, você precisa primeiro sentar aqui meses e meses para a gente ver se você realmente precisa. A verdade, irmão, é que nem eu e nem você temos o poder de deixar Jesus inacessível. A verdade é que quando a gente tenta colocar metodologias no reino, o reino se afasta, o reino se vai. E a única coisa que nos resta é a mera religião, que não acrescenta em nada na vida de ninguém. Discurso por discurso não muda a vida de ninguém. Pregações por pregações decoradas não muda a vida de ninguém. Quem resolve os problemas da humanidade, quem resolve os problemas do homem com o pecado, é Jesus. O Jesus que se deixou ser acessível. Ou você nunca parou para pensar que Jesus era Deus? E sendo ele Deus, não teve por usurpação ser quem era. Antes ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma corpórea. Há uma frase que eu sempre cito no livro do Augusto Cury, que ele diz que homens
querem ser políticos, querem ser ricos, ricos querem ser políticos, políticos querem ser reis, e reis querem ser deuses, mas só Deus quis ser homem. A verdade é que a gente vai se tornando inacessível. Nos ensinaram que nós temos que nos divinificar até tornarmos um Deus, quando na verdade a Bíblia nos diz que Ele, sendo Deus, se tornou homem. Mas a gente não está preparado para essa conversa, não é? É o meme do momento. Jesus é acessível, mas a gente não está preparado para essa conversa. Jesus é acessível a um traficante, Jesus é acessível a um homossexual, Jesus é acessível a todos. Mas a gente não está preparado para isso, porque se Jesus não agir conforme os nossos métodos, a gente não aceita. Se alguém chegar hoje, encontrar Cristo, mudar de vida, a gente não aceita. Não pode. Porque não é assim, Ele não age desse jeito. Ele age diferente, precisa de 3, 4 meses para Ele agir. Não é desse jeito. Não é chegou e já foi aceito. Não. A gente cria barreiras para um Deus que é acessível. Qual é o meu, qual é o seu problema, irmão? A gente apresenta a um povo um Deus que eles não podem encontrar. A gente apresenta ao povo um Jesus que eles não conseguem encontrar. A gente quer proteger a Jesus, parece que se essa pessoa chegar, ele vai ofender a Jesus. E mais ofende Jesus a você, que tenta barrar as pessoas, que tenta criar barreiras para elas chegarem até Jesus. Que nós possamos ser facilitadores de caminhos. Que nós não venhamos ser esse tipo de gente que, ao invés de ajudar, atrapalha. Você já viu aquele segurança que os fãs querem se aproximar das pessoas e ele vai empurrando todo mundo? Sai. Você acha ridículo, né, quando isso acontece? Pra que isso? Quando chega algum pastor famoso, os obreiros vêm empurrando, dizendo, pera, deixa ele passar, sai. E você fala que ridículo, pra que isso? Mas você está afugentando as pessoas quando elas querem se aproximar de Jesus e você diz, não é bem assim. Precisa de um tempo, precisa de uma bagagem. Não, você tem que comer muito arroz com feijão. Você tem que crescer muito ainda. E Jesus sempre foi acessível, irmão. Para as pessoas que a grande comunidade da época não queria ser acessível. Os leprosos viviam fora do arraial. E quando eles recebiam, ou quando eles eram curados, eles ainda tinham que se apresentar ao sacerdote. Sendo comprovada a sua cura, ele teria que oferecer um sacrifício de 2 pássaros. Um seria morto e outro seria envolto ou banhado no sangue deste que foi morto. Tinha ainda um ritual, um rito, que é o que Jesus fala posteriormente ao homem. Vai, se apresenta ao sacerdote, oferece a oferta. Só que a gente não aceita isso. A gente mantém um pé atrás com as pessoas. A gente prega para um homossexual, ele vem para a igreja e a gente fica com dúvida ainda. Peraí, vamos observar. A gente prega para alguém que tem vícios, para um traficante, para um bandido, e aí quando ele vê a gente fala, tem que manter a distância, tomar cuidado. E a gente vai se tornando um criador de barreiras. A gente não facilita a vida das pessoas. Afinal de contas, a gente tem padrões. Afinal de contas, estamos aqui há quantos anos? Nascido num berço evangélico. Não é chegar agora assim e pronto, não. E Jesus está dizendo aqui, aprenda comigo. Aprenda com as coisas que eu fiz. Leia e releia Mateus 8, entenda como que foi fácil acesso a mim. Ele chegou e disse, se tu quiseres, pode me fazer limpo. E eu respondi para ele, quero ser limpo. Jesus não entregou para ele um copo com água,
namorado, não entregou para ele um ramo de oliveira, 1 litro de azeite. Jesus não falou para ele: calma, jovem, não é desse jeito. Primeiro você precisa me seguir. Primeiro você precisa andar comigo dias e dias, noites, para depois eu te curar. Jesus curou pessoas que não voltaram, não andaram com ele. 10 leprosos foram curados. Um dos curados retornou. Jesus não lograva para si fama. Curou o leproso e disse: não conta nada a ninguém, vai até o sacerdote, apresente a oferta e segue sua vida. Mas nós não. A gente quer outro tipo de evangelho. A gente quer um evangelho em que Jesus está afastado do pecador, porque nós somos a antessala para conversar com Deus. Nós somos da triagem. Nós distribuímos as senhas. E a frase se faz tão atual: Jesus tem filhos que a igreja não tem. Quantas pessoas nós já desprezamos e foram acolhidas por Jesus? Quantas pessoas nós desprezamos e elas foram acolhidas por Jesus? Não tire frases dessa minha mensagem querendo dizer que eu estou aqui pregando, falando sobre o pecado, que você pode vir de qualquer jeito, continuar de qualquer jeito. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós, eu, você pode ter 45 anos, 50 anos de crente, você ainda não é o porteiro do céu. Você não é o segurança de Jesus. Jesus é acessível. E que nós possamos evidenciar isso ao mundo. É um tempo de tanta crise, é um tempo de tanta dificuldade financeira, saúde, tantas mentiras, tantas confusões. Nós possamos apresentar o Jesus acessível. Um Jesus que aquele que o procura encontra. Um Jesus que se deixa encontrar. Um Jesus acessível. Eu quero que você faça uma oração aí na sua casa. E que nessa oração você faça um exercício de memória. Tente lembrar das vezes que você foi um construtor de barreiras e não um facilitador. Das vezes que você foi contrário ao que Jesus fez. Como se você fosse dono da cura. Como se você fosse a primeira pessoa de Jesus na terra. Pense. Ore. E se arrependa. Jesus é acessível a crianças, a cobradores de impostos, a bandidos, a leprosos, a mulheres consideradas impuras. Jesus era acessível. Não se torne você aquilo que Jesus não foi e nem nos ordenou que nós viéssemos a ser. Precisamos pregar um Jesus acessível às pessoas. Eu não estou aí do seu lado. Você não está em uma igreja. Mas sendo bem contextual aqui, Jesus é acessível aí onde você está. Você que ouviu essa mensagem, você está afastado, considerado impuro, leproso. As pessoas veem você na rua, atravessam para o outro lado. Você que mudou de igreja e por conta disso as pessoas da sua antiga igreja te consideram impuro, leproso, não conversam com você, não te olham, não querem contato com você. Jesus é acessível a você. Você que vai ver esse vídeo posteriormente a esta postagem
e você é considerado impuro, as pessoas religiosas não te querem perto, Jesus é acessível a você. Porque Ele sabe que você sendo impuro, tocando nele, ele não se torna impuro, mas você fica limpo. Um leproso se aproximando de Jesus não passou a lepra, Jesus não deixou Jesus impuro, mas Jesus o deixou limpo. Ele é acessível, porque ele pode resolver o seu problema. Quero que você ore e você vai ter o tempo dessa música para orar. Que você seja sincero em sua oração. Senhor, quantas vezes eu me achei no direito de afugentar as pessoas? E quem não era? Quantas vezes eu achei que eu tinha o direito de dizer que a pessoa podia ou não podia ser aceita e encontrada pelo Senhor? Me perdoa, porque... E você que está sendo ou é considerado impuro, eu sei que o Senhor me aceita, que o Senhor pode me mudar, e que aquilo que para mim é um grande problema é simplesmente a matéria-prima para o Senhor mudar a história da minha vida. Aquilo que